Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Um prazer, meu nome é Jorge, eu sou regional da segunda região. Um prazer estar aqui com vocês para essa nova aula sobre a rede familiar. Nós chegamos aqui na sexta-feira, concluindo essas aulas das classes e da rede familiar. E eu não posso deixar de parabenizar as meninas por ter colocado toda a sua disposição, todo o seu empenho, pelas ideias tão bacanas que elas passaram para vocês, e espero que elas sejam de proveito e que encendam aquela luz que está dentro de nós para que nós possamos ser criativos, que nós possamos dar coisas diferentes aos meninos e que essas classes de abelhinhas, luminares, edificadores e mãos ajudadoras possam sempre levar a criança aos pés de Jesus. E nessa última aula eu venho aqui para conversar com vocês sobre um pouquinho sobre a rede familiar. O que é a rede familiar, como ela pode funcionar, quais são as dicas que nós podemos passar para vocês para que vocês possam desempenhar uma rede familiar bem agradável dentro do seu clube. Então fica aqui meus parabéns e muito obrigado de todo o coração para a Eldenir, que fez a classe de abelhinhas, para a Vera, que fez os luminares, para a Rita, que fez edificadores, e para a Andreia, que fez mãos ajudadoras. Muito obrigado a vocês, muito bacana, muitas coisas boas que a gente pode implementar dentro da nossa classe, sim? Então vamos à nossa rede familiar. A primeira coisa que eu vem na minha mente quando nós conversamos e pensamos em rede familiar, eu cheguei à conclusão de fazer uma associação com uma teia de aranha. Você já viu uma aranha, ela fazendo a sua teia? É interessante que a aranha, ela sobe a um ponto alto, ela desce um fio, ela faz o seu círculo e ela começa a ligar esse círculo a outros fios que vai dar a sustentação. E por que eu faço essa comparação da rede familiar com a teia de uma aranha? Quando a gente faz a nossa conexão desde o alto para baixo, é a nossa conexão com Deus. É a conexão que a gente tem com isso aqui, com a Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Essa conexão que a gente faz com Deus, e todos os dias, é através das nossas orações, através dos nossos estudos bíblicos, através da nossa escola sabatina, tanto nas classes dos meninos, do hall do berço, do jardim, do primário, adolescente, é essa conexão. E quando a gente faz essa conexão, aquele circulinho é a nossa família. Veja bem que nós precisamos ter a conexão com Deus, criar a nossa família. Ela vai dar, nós vamos conseguir ligar a nossa sustentação para todas as outras coisas. E aí a aranha começa a ela desenhar e desenhar a sua teia de aranha. Lógico que o propósito de uma teia de aranha é caçar. Ela é montada em algum lugar para que a aranha tenha alimentação. Mas se você comparar, esse centro é a nossa família. Quantas coisas nós conseguimos atingir através do centro da nossa família e a nossa sustentação com Deus. É importante entender que uma boa família, ela pode ser um espelho para muitas pessoas. Ela pode ser um exemplo para muitas pessoas. Mesmo que você não fale, mesmo que você não pronuncie palavra alguma, pessoas estão olhando. Crianças estão olhando. Então a rede familiar basicamente é uma coisa, um nelo, uma junta do clube de aventureiros com a família da criança, do nosso aventureiro, dos aventureiros que nós cuidamos. Para que serve essa rede familiar? É interessante saber que a rede familiar vai trazer informações para nós de como é a vida do aventureiro e como que é a vida dessa família quando o aventureiro não está no clube. Você sabe que tem
pessoas e tem aventureiros que muitas vezes sofrem muitos problemas que a gente não sabe. E o clube, ele é uma máscara, é uma cobertura, é uma armadura para essa criança se esconder atrás dos problemas. Uma das coisas importantes que nós vamos falar amanhã vai ser a questão do cantinho de unidade. O que é um cantinho de unidade? Para que serve ele? Quais são as informações que nós podemos absorver em um cantinho de unidade? Vai ser bem interessante que você vai ver que tem coisas que você mais nunca poderia imaginar que pode acontecer num cantinho de unidade. E essas informações que nós necessitamos sobre a família dos aventureiros não é aquela informação para nós fazermos comentários inadequados sobre a família. Nós não queremos entrar na vida da família e os problemas deles. Nós queremos saber como que é a estrutura, qual que é o convívio da criança com o pai, qual que é o convívio da criança com a mãe, como que ele se relaciona com os irmãos, no caso dele tiver, ou se não for pai ou mãe, que seja tio, que seja avô, que seja o tutor dessa criança, a gente não sabe o que acontece por detrás. Todos os nossos clubes e todas as nossas apostilas, elas são desenhadas para que a gente possa interagir com a família. Se você é conselheiro de primeira viagem, você vai ver que dentro das apostilas nós temos muitas atividades a ser feitas com pais e com mães e com a família. E muitas vezes com vizinhos também. Eles precisam perguntar coisas, pesquisar coisas, analisar outras. Então isso é importante. Toda essa informação que nós possamos ter da criança, da família da criança, vai ajudar ao desenvolvimento da nossa rede familiar. Então a rede familiar nada mais e nada menos é que aquela ligação que o aventureiro tem, clube família. O clube de aventureiros ele foi desenhado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia com o objetivo de atingir as famílias. A família do aventureiro, a família daquela criança que nós estamos cuidando, daquela criança que nós estamos passando essa informação através da apostila. Então nós queremos atingir essa rede familiar da parte mais íntima da criança, que a convive com todos eles. Agora veja bem, como que a gente pode ter essa rede familiar funcionando? A primeira coisa e a coisa primordial a ser feita é nós termos um planejamento. E eu vou explicar para você como pode funcionar essa rede familiar dividida em duas partes. Por que em duas partes? É interessante saber que se você é conselheiro, se você tem uma classe ou você é responsável por uma classe, você tem certas crianças de certa idade. Abelhinhas, luminares, edificadores e irmãos, eles têm uma idade totalmente diferente. Por mais que você fale e pense que é um ano, dentro desse ano, no desenvolvimento da criança, é muito marcante na vida deles. Então, dentro dessas unidades, nós podemos dividir a rede familiar em dois. Como? Se você é conselheiro, dentro da sua classe, você pode ter a sua própria rede familiar. Essa própria rede familiar pode estar ligada ao clube. Como nós fazemos para que isso funcione? Veja bem, se eu tenho a minha classe das minhas crianças, eu, conselheiro, vou elaborar, sim, uma programação anual além da minha classe, como já foi dito pelas meninas, né, nessas classes nessas aulas pequenas das classes, elas mencionaram bastante sobre o planejamento. Para quê? Para que você não seja uma coisa desorganizada e o pai veja que o clube de aventureiro é uma coisa séria. Então, quando você monta seu planejamento, você deve montar seu planejamento de rede familiar. Por quê? Quando você traz os pais e mães ou tutores da criança para dentro da sua sala, abelhinhas têm uma realidade totalmente diferente de mãos ajudadoras. Então você precisa ter esse conhecimento de que para essa idade você precisa uma rede familiar totalmente diferente
para a rede familiar de mãos ajudadoras. Você pode trazer os pais dentro da sala para que eles mesmos passem uma apostila, sempre supervisionado por você, conselheiro, sempre com prévia informação fornecida a você do que será passado dentro da sala. Lembrando que toda classe, se você é conselheiro, a responsabilidade cai sobre você. Tudo que acontecer e for dito e feito dentro de uma sala é a responsabilidade de você. E uma coisa importante que nós não podemos esquecer é que as crianças, elas são muito observadoras. Elas querem copiar você, elas querem ser como você, elas se espelham em você. Se você trouxer um pai e uma mãe para passar essa lição ou essa parte da apostila, você precisa ter o conhecimento prévio de que aquilo lá está dentro dos padrões da nossa apostila e os padrões da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que eu me refiro? A questão da vestimenta, a questão do visual pessoal, a questão das palavras que nós vamos usar, os termos que nós vamos dizer e os elementos que nós vamos mostrar. Sim? Uma coisa importante dentro da sala, da classe de unidades, é você sempre ter um equilíbrio. O Clube de Aventureiros, ele cuida da parte mental, espiritual e física do aventureiro. A rede familiar, ela necessita cuidar da parte emocional da família, da criança. Se a criança não tiver uma parte emocional dentro da família equilibrada, essa criança não vai ter uma saúde física, não vai ter uma saúde mental nem espiritual, porque ela não tem equilíbrio. Se você tem uma casa onde simplesmente é gritaria todos os dias, ou problemas ou discussões entre pai e mãe, a criança ela é atormentada. Por mais que você pense de que são momentos de pai e mãe ou de adultos, como muitas pessoas falam, a criança sente e a criança é observadora. E a criança tem muitos mais sentimentos que nós imaginamos e que nós mesmos. Por isso que é a importância, tá bom? Agora, como que nós ligamos essa rede familiar ao clube? O clube pode ter uma rede familiar extra, à parte do que você vai ter dentro do seu cantinho de unidade, da sua sala? Pode, se pode. Porque, como falei, as realidades são diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que tem essa diferença entre as classes. Por isso não foi feito um clube de aventureiros com uma única classe. Então, quando você tem a parte da rede familiar separada das classes e solamente rede familiar clube, como que você pode funcionar? Veja bem, você pode ter palestras. Quais são essas palestras? Pessoas da saúde, pessoas do bem-estar público, como bombeiros, como polícias, como enfermeiros, como médicos. Você pode trazer fisioterapeutas. Dentro das igrejas adventistas da nossa região, temos muitos profissionais. Temos psicólogos, psiquiatras. Você pode convidar, se o caso você não tiver, você pode entrar em contato conosco. A gente pode fornecer essas informações dessas pessoas e você fazer palestras. Você pode dar informação para os pais como lidar com situações que eles não conseguem lidar. Um exemplo, videogame. Hoje em dia o videogame está dentro de todas as casas e ele está impregnado dentro da vida das crianças. Parece uma coisa que a gente não consegue acabar, mas o questionamento vem por aí. Quem que deu esse videogame para essa criança? Foi o clube de aventureiros? Não. Foi o amiguinho da escola? Não. Quem deu esse videogame para essa criança? Então, muitas vezes, precisamos de um profissional para lidar com essas situações. Quer ver um exemplo bem simples de muitas coisas que acontecem? Tem crianças, e criança, você sabe que criança ela é arteira, ela é imperativa. Criança se machuca, criança brinca. Muitos pais têm problema a hora de uma criança se engasgar comendo, ou se engasgar de comer uma bolachinha
e não saber o que fazer. Essas palestras podem ajudar a você a passar informação da parte, digamos assim, da parte medicinal, da parte digamos, como que mais informação para o cuidado dos filhos dentro de casa. Uma coisa que nós devemos ter muito em conta e muito cuidado na hora de palestras, quando nós chamamos os nossos nutricionistas da igreja. A gente fala e nós temos, você muito bem sabe, que nós temos um regime alimentar muito diferente de todas as outras pessoas do mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado dentro de todas essas palestras, porque nós temos dentro dos clubes totalmente realidades diferentes entre aventureiros e famílias. Você sabe muito bem que tem famílias de poder aquisitivo muito superior a outras, e tem outras que simplesmente têm na casa arroz e feijão para comer. Então, na hora de você providenciar uma palestra, nós devemos tomar esse cuidado, ter essa delicadeza do que nós vamos passar para esses aventureiros. Então, aí fica a dica de uma das coisas. A segunda coisa que nós podemos fazer na rede familiar é chamar os pais experientes para pais inexperientes. O que significa isso? Não quer dizer que o pai de 6 anos é um pai inexperiente. Ele é inexperiente dentro do clube de aventureiros. Então, o pai que já está lá em mãos ajudadoras, que ele passou todo o período das 3 classes anteriores, ele tem uma experiência diferente daquele pai que está chegando ao clube. Ele pode ser o palestrante do dia, ele pode passar a informação, ele pode passar os problemas que ele encontrou no caminho, as soluções que ele achou, onde ele desviou o caminho para encontrar uma solução e não um problema. E ele pode dar toda essa informação para aqueles pais que estão chegando ao clube. Uma coisa interessante é você saber também, nós temos o dia do pai, o dia da mãe, a gente pode ser cúmplice entre pai e mãe, entre pai e filho e mãe, deixando um de lado do outro no dia especial, não ocultando coisas, nem criando falsas expectativas, falsas conversações. Simplesmente falar, mamãe, esse final de semana nós vamos precisar, o pai e o aventureiro, você está de folga, e pai e aventureiro montam uma coisa especial para aquele dia de mãe, tão especial que todo clube faz. Aí mesmo você pode fazer o inverso, deixar o pai de lado um final de semana e a criança vir com a sua mãe e fazer aquela festa para o pai. Essas são as interagir com a família dentro do clube. Pode chamar um dia um pai ou uma família e contar e dizer histórias da Bíblia para as crianças. Você pode orientar eles a fazer o estudo da Bíblia no momento da meditação. Você pode chamar toda a família e contar experiências. Tem atividades como, um exemplo, tem a especialidade dos animais. Chama todas as famílias, traz todos os bichinhos que as famílias têm e cada um passa a mão nos outros bichinhos. Lógico que eu entendo que nós estamos em um momento de pandemia e isso limitou muito os nossos encontros, os nossos planejamentos. Quizás você tenha tido um pensamento totalmente diferente para esse ano, como eu teve no começo de ano. Então, isso limitou, mas quando nós consigamos voltar, se Deus permitir e quiser, nós vamos ter que ter algum preparo já prévio para fazer essas coisas. Então aí ficam as dicas. E agora, por último, para eu não me alongar muito, não tirar muito do seu tempo e não ser cansativo, eu quero falar com você, diretor, e com você, secretária, com você, conselheiro, capelão. Nós necessitamos uma pessoa dentro do clube responsável pela rede familiar. O que essa pessoa fará? Essa pessoa vai se encarregar de tudo a programação feita para essa rede familiar. Ele cuidará da rede familiar como você, diretor, cuida do clube. Ele vai cuidar da parte da rede familiar como conselheiro cuida de todas as classes. Então, veja bem, quando você faz todo esse tipo de planejamento dentro
do que é a rede familiar, você precisa dessa pessoa. E eu vou dar um conselho para você. É simplesmente um conselho. Quando nós escolhemos uma pessoa para esse tipo de função, nós necessitamos saber que essa pessoa tenha a sua vida equilibrada familiarmente. Como funciona isso? A família deve ser uma família do padrão cristão, não do padrão perfeito, porque perfeito só vai ser o céu e a nova terra. Então, nós precisamos ter uma família que seja dedicada ao trabalho do Senhor, ao trabalho do clube, à disposição da igreja. Tem duas coisas que eu preparei aqui para essa pessoa. É um conselho humilde do meu coração que essa pessoa deve ter, pelo menos desde o momento que você escolhe essa pessoa como encarregada da rede familiar. Eu separei 2 livros aqui do Espírito de Profecia e um deles é esse aqui, o Lar Adventista. A pessoa precisa ler esse livro. Ele precisa ter mais ou menos o conhecimento do que a profetisa do Senhor fala sobre um lar adventista, sobre um lar cristão. Passado esse livro, eu oriento também essa pessoa a esse outro livro. Esse livro aqui é maravilhoso. Esse livro serve para conselheiro, para diretor, para capelão, serve para todas as pessoas envolvidas dentro do clube, tenha ou não tenha filhos. Aqui, ó, Orientação da Criança, da Ellen White também. Você vai colher informações que você jamais imaginou que existem. Eu não sei se você leu ou não. Se você leu, muito bem, você fez bem, porque toda informação é necessária quando nós falamos de cuidar de aventureiros e de aventureiras. Então, toda essa informação, aqui fica a dica para você, esse meu humilde conselho. Procure aquela pessoa que possa fazer sempre o bem, que a família possa estar estruturada, cristão, que seja fiel aos desígnios de Deus, que ele seja fiel com a igreja e que ele possa sempre passar toda essa informação para você, diretor, para você, conselheira, para o capelão, e aí a gente possa trabalhar. Deixa eu falar a última coisa para você. O Clube de Aventureiros ele foi feito para cuidar da família do aventureiro. O aventureiro ele está dentro do clube como se fosse um anzol, em uma vara de pescar. Ele está dentro do clube para que nós possamos atingir a família, que nós possamos chegar no coração de muitas famílias que estão desestruturadas. Você sabe muito bem, e eu também, que tem muitas crianças que estão dentro dos clubes, que muitos deles têm o pai preso,